Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma temporada do Independência Financeira Feminina PagBank, um projeto que me enche de orgulho, que acontece desde 2022, no qual a gente recebe várias convidadas para falar sobre a importância da mulher buscar e conquistar a sua independência financeira. Eu sou Letícia Braga de Andrade, sou doutora em economia, sou mãe de um casal pré-adolescente, moro em Porto Alegre e trabalho aqui em São Paulo como gerente de educação financeira do PagBank. Um trabalho que me encanta muito, porque a gente está falando de um problema cultural no Brasil e que precisa ser melhorado. Sou uma mulher branca, tenho cabelo abaixo dos ombros, loiro, mas um tom já mais ruivo. E estou muito feliz, muito empolgada para a gente trabalhar mais essa temporada. Aqui comigo tá a doutora Valéria Maria Meirelles, psicóloga, também um doutorado nessa área pela PUC de São Paulo. Valéria, por favor, te apresenta um pouquinho para nós. Olá, um prazer, estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse programa. E eu vou começar. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo ruivo na altura do ombro. Estou vestindo uma camisa branca com bordados azuis. Tenho mais de 1,70 m, sou uma mulher alta. Sou casada, não tenho filhos, mas tenho uma cachorrinha apaixonante e levada. Eu sou psicóloga há 36 anos, me formei pela USP e ao longo da minha carreira, também por ter dificuldades financeiras, comecei a estudar dinheiro. Faço um trabalho como psicoterapeuta, mas há mais de 20 anos eu estudo dinheiro, que culminou com doutorado em psicologia do dinheiro, que é uma teoria pouco ainda conhecida, e nesse meio do caminho eu foquei bastante em estudar a relação das mulheres com dinheiro. Então é uma enorme satisfação estar aqui, porque a gente sabe da importância da independência financeira na vida da mulher e nas suas escolhas. Maravilha, é isso mesmo. E é muito curioso, né, como é diferente essa relação da mulher com o dinheiro e do homem com o dinheiro. Totalmente. E o que a gente traz para essa temporada de 2026 é que são fases de vida diferentes, né? Então a mulher, quando ela está entrando na sua vida profissional, começando a sua vida profissional, ela tem alguns desafios, alguns dilemas que exigem um certo tipo de coragem, né? Tem um contexto específico. Eu falo que a educação financeira, ela tem um conteúdo que é estruturante, é igual para todo mundo, mas ele precisa ser contextualizado para fazer sentido, né? Então, a gente vai ter um episódio com essas mulheres que estão entrando na sua vida financeira, na sua vida profissional. A gente vai passar para um segundo episódio, que é essa mulher que já está ali, que já está começando a formar a família, né? Ampliar o seu horizonte de tempo. Um terceiro episódio, que já é a partir dos 50 ali, que é onde eu estou me enquadrando aqui, né? Que eu estou na segunda parte da vida e começam então as dúvidas de como eu vou me preparar para esse futuro, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que mudar do que eu acredito, das minhas crenças que eu carrego, né? E aí o último episódio, que eu tenho certeza vai ser incrível também, é a partir dos 65. Né? O que acontece a partir dos 65? Né? Como é que a gente olha, né, uma fase onde a gente, em vez de só acumular, a gente tem que começar a aprender a desapegar, né, a deixar fluir. E para o primeiro episódio, que é essa coisa de estou entrando na vida profissional, estou me fortalecendo aqui, a gente tem uma convidada, né, Valéria, muito especial, a Mabê. Né, a Mabê é uma pessoa incrível, a gente estava conversando antes, tem várias histórias muito legais. Profissionalmente, ela é a host, né, do podcast Caso Bizarro e do podcast Modus Operandi. Eu vou parar por aqui para deixar ela mesmo se apresentar, se descrever e falar para a gente quem é a Mabê, qual é o teu momento de vida hoje, Mabê? Bem-vinda. Obrigada pelo convite, estou muito feliz pelo convite do PagBank, por estar aqui conversando com vocês. Acho que esse é um assunto que me interessa muito. Vou me descrever. Eu sou uma mulher de 39 anos, eu tenho o cabelo curto, enrolado, azul. Eu uso óculos. Eu tô com um casaco que tem alguns tigres, é um casaco preto e branco, e uma blusa que é preta com alguns coraçõezinhos brancos. E eu gosto muito de falar sobre esse assunto, sobre independência financeira, sobre os momentos também que a gente está na carreira, porque
isso foi sempre um assunto muito pautado na minha vida, assim. Então, eu sou filha de bancária, então a minha mãe a vida toda, e mãe solo, né? Então sempre foi eu e ela. E a vida toda a gente falou muito sobre dinheiro, né? A gente conversou muito sobre dinheiro, a gente conversava muito sobre projetos, sobre o que a gente quer fazer, quais são os próximos passos, quais são os planos. Eu sou do interior de Minas e o meu sonho era morar em São Paulo. Eu tinha um sonho muito grande de morar numa cidade grande. Eu queria viver isso, eu queria. eh, eu imaginava várias coisas, né? Quando eu era novinha, eu queria fazer teatro. E aí, depois de um tempo, eu fui percebendo que talvez não fosse tão fácil assim eu ir atrás do teatro, porque, né, não tinha tantas possibilidades financeiras. E aí foi um processo bem interessante, assim, de chegar até aqui, né? Porque a real é que hoje eu sou podcaster, sou empresária, tenho esses 2 projetos, mas quando eu comecei ali minha carreira ali no início, nem existia a discussão do que era um podcast. Então, eu também nasci nos anos 80, então a gente passou muito essa transição do mundo mais para o digital, né, eu cresci junto com isso, e eu acho que, todo esse processo foi expandindo e trazendo novas oportunidades, né, e eu fui descobrindo o que mais que dava para fazer. Então hoje, no momento de carreira, eh, eu tenho uma carreira consolidada, eu tô super feliz com os meus projetos, com os meus podcasts, a gente tem equipes, né, o Caso Bizarro, ele é um podcast solo, então ele é só meu, e o Modus Operandi eu tenho com a Carol Moreira, né, que é minha sócia, minha amiga, que o podcast completou dia 1 de janeiro 6 anos, então tem bastante tempo, a gente tem mais de 300 episódios publicados, e o Caso Bizarro são 4 anos. Então também já Já tem uma já caminhada, tem né? uma caminhada. E antes eu fui publicitária por 14 anos e trabalhei em agência, trabalhei com muitas marcas, de entretenimento principalmente nos últimos anos. E aí o caminho foi, quando, né, eu comecei a assistir muitos documentários de true crime e essa minha sócia também assistia, a gente começou a conversar sobre isso, e foi quando a gente falou: acho que seria legal a gente contar algumas dessas histórias", e aí foi daí que nasceu o Modus Operandi, né, e aí estamos aí até hoje. Que legal. Quando a gente estava estruturando essa temporada, né, Valéria, a gente falou: vamos trazer mulheres para trazer a sua história de vida", e aí sempre a gente vai para aquele padrão que é, né, enfim, vamos pegar por faixa etária. E aí a gente começou a conversar assim: "Mas se a gente pegar por faixa etária, hoje o mundo está tão diferente, né, a gente tem convivendo no mercado de trabalho hoje 5 gerações, Sim. né, então Uhum. como é que eu vou botar em caixinhas de idade? Então vamos por outro caminho, né, vamos pegar por um momento de vida, né. E aí quando tu me traz que o teu podcast, um tem 6 anos, o outro tem 4 anos, que tu mudou todo esse período, foi te adaptando às mudanças desse período digital, né, é sobre isso, que é com essas pessoas que estão nessa fase que a gente quer conversar hoje, né. Eh, e isso exige uma coragem, né, de se experimentar, de olhar para si, se experimentar. E aí dentro disso passa toda a questão de autoestima, quem eu sou, as decisões que eu tomo, os erros que eu já fiz, e me parece, pelo que eu me lembro, assim, que o medo fica maior, né. Então, assim, como é que foi isso para ti, de se experimentar, permitir se experimentar, e logo no digital, que tem um alcance gigante, Sim. rápido, né. Como é que foi isso para ti? Foi uma loucura, assim, Acredito. não foi tranquilo, não foi uma decisão fácil, porque assim, eu queria fazer jornalismo, eu queria cursar várias coisas. Por fim, na época que eu ia cursar alguma faculdade, eu estava morando numa cidade que tinha 2.000 habitantes. Então, assim, era muito pequena. Eu pegava um ônibus, levava 3 horas para chegar na faculdade. E eu acabei fazendo administração, que era o que eu achei que tinha mais a ver dentro da gama, assim, de cursos que tinham. Mas eu confesso, sim, eu estava totalmente perdida. A verdade é que eu fui uma criança muito criativa, muito sonhadora, muito, curiosa, mas eu odiava a escola.
eu odiava a escola, eu não era boa na escola. Eu gostava, assim, das matérias que eu gostava. Então, eu gostava de história, gostava de literatura, gostava de matemática. Mas se eu não gostava de uma matéria, assim, nossa, não, era muito ruim, assim. Então, a escola, pra mim, foi um período muito ruim. Porque eu não me sentia não sentia que eu pertencia a algum lugar, assim. E é muito doido isso, porque muitas vezes as pessoas falam sobre a escola, né? A escola foi uma época ruim, foi por bullying, alguma coisa. E não, no meu caso não foi nada a ver. Tipo, eu tive bons amigos na escola, era tudo tranquilo. Mas eu odiava sentar e estudar coisas que eu não me interessava. E eu lembro que eu brincava de várias coisas, assim, às vezes no quarto, assim, que eu brincava que eu tava trabalhando. E era muito engraçado. Eu tinha, tipo, eu lembro de ser, tipo, uns 12 anos. E aí chegava minha prima e ela, você pode falar? Não, não posso, tô trabalhando. E, assim, era o estar trabalhando, assim. E eu tinha muito medo, porque a minha família é uma família que veio de uma situação muito humilde, assim, a minha mãe, os irmãos e tal. E todos eles sentiram que não tinham escolha, que eles tinham que estudar muito para passar. O estudo era o O caminho. estudo era o caminho, tal. E eu não tinha essa sensação, assim. Eu sabia que eu nunca ia passar numa federal, que eu não conseguia sentar e estudar, não tinha interesse, não tinha vontade. E ao mesmo tempo eu tinha muito medo, porque eu falava, porque era basicamente assim, se você não fizer uma faculdade, você não vai ser ninguém na vida. Ouvindo isso, né? A solução o caminho era um concurso. Exatamente. O caminho é concurso, o caminho é uma faculdade, o caminho. Então, eu tinha muito medo, porque pra mim, não é que eu tinha medo de fracassar, eu já tinha fracassado, porque eu já não tinha dado certo no colégio. Então, eu falei, meu Deus, o que será que vai ser de mim? Então, e é doido que ao mesmo tempo que eu tinha essa pressão muito grande, a minha mãe não me colocava essa pressão. É, a minha mãe é uma mulher maravilhosa que sempre me criou para que eu fizesse o que eu quisesse, assim, tipo, o que você quer fazer, né? A gente tinha umas limitações financeiras, então não pude fazer faculdade em escola, tipo, em uma cidade grande. A gente não pôde mudar para uma cidade grande muito cedo. A gente tinha essas limitações financeiras, mas a minha mãe nunca me deu uma limitação. Ela nunca me deixou entender que eu não podia seguir algum caminho. Ela não limitou teus recursos, Não né? limitou meus recursos. Acho que é isso, tem uma questão de limitação financeira e tem uma de limitação de recursos, e você soube aproveitá-los. Que tu me traz, assim, que fala forte no meu ouvido, que não é comum, é que tu fala assim, eu e minha mãe, a gente conversava muito sobre isso. Sim. Eu acho que ter essa abertura para conversar sobre isso, e uma conversa que tu também complementa aqui, que não era sobre a escassez, né? Como tu falou, a minha mãe nunca disse que eu não podia, era eu que achava que. Então, assim, é uma base que as pessoas acham que não é sobre educação financeira, mas é sobre educação financeira, né, Valéria? Nossa, muito, porque aí a gente vai trabalhando, se a gente pega a teoria do apego, tua mãe foi um apego seguro para você. Que ela te mostrou os recursos, e algo muito bonito, ela podia não aceitar o teu estilo, o que você queria, mas ela respeitou, e respeitando, ela te ofereceu possibilidades, e te deu uma retaguarda, e você conta, eram vocês duas, né, então também, como o fato de ser as duas, uma ficou apoiando, acho que também você apoiou sua mãe, e vice-versa. Então é bonito ver que a gente teve uma díade muito forte de mulheres. Sim. Né? A minha família é uma família de muitas mulheres que deram duro, que trabalharam, que fizeram muito, assim. Então, houve uma época que morava eu, minha mãe e minha avó. Aí 3 gerações, a gente vai vendo o exemplo transgeracional, não querendo cortar, a gente não pode perder a importância da transmissão transgeracional, né, pra gente. Eu acho que o mais forte que a minha mãe me ensinou desde muito nova foi: olha, não importa o que você vá fazer na sua vida, você precisa se preocupar em ter independência financeira. Isso, nossa. Porque a independência financeira é liberdade, né? É você ter o poder de escolher o que você quer fazer, né? E desde o início, eu acho que isso ficou muito consciente, assim, pra mim. Isso ficou muito forte. Como a minha mãe, quando meus pais se separaram antes de eu nascer.
E a minha mãe morava em Manaus, então ela veio de Minas para mudar para casa da minha avó. Eles eram engenheiros, tal, eles tinham uma empresa juntos, e aí minha mãe decidiu prestar concurso. E aí ela prestou 4 concursos, passou nos 4. E a minha mãe é totalmente diferente de mim, assim, ela chegava assim para mim quando ela estava no banco, né, trabalhando, tal, ela falava assim: olha, eu preciso estudar porque eu vou tentar fazer, eu não sei, algum tipo de prova, alguma coisa que ia ajudar e tal na carreira dela. Ela sentava, entrava no quarto, estudava e tal. E eu demorei muito para entender que eu não tinha isso, né, essa disciplina, essa coisa com estudo, mas quando eu olho para o meu trabalho hoje, Mesma coisa. é muito parecido, Muito. né, muito parecido. Quando tem episódios, né, que a gente vai contar uma história, o modus operandi principalmente, né, que fala sobre crimes reais, mas a gente conta histórias de pontos de vista com muito assim, um contexto histórico, contexto racial, contexto narrativo, e a gente tenta trazer aquela história de uma pegada mais jornalística. Às vezes eu leio 4 livros para estar dentro ali daquele conteúdo, então também é uma forma de estudar, de se aprofundar, só não era o Técnico, né? técnico, exatamente. E o tradicional, né? O tradicional, exatamente. Então acho que isso para mim foi muito importante, assim, a minha mãe trazer isso: olha, seja independente financeiramente. Ela te deu o que eles chamam de uma matriz de identidade financeira muito sólida, porque o que você está contando é que depois você foi para o mundo, mas com essa segurança que a tua mãe te passou, internalizada, né? E teve coragem, né? E às vezes a gente acha, eu ouço muito trabalhando com educação financeira, a pessoa fala assim: ah, mas eu não tenho dinheiro, isso não é para mim. E não é uma questão de ter dinheiro. Aliás, eu acho até o contrário. A escassez, a falta de dinheiro fortalece esse tipo de cuidado, né? Reforça esse tipo de cuidado. Porque tu tem que manter aquela base, tu tem que lidar com os recursos, e aí os recursos de uma forma mais ampla. Exatamente. Né? É o recurso de tempo, é o recurso de criatividade, é o recurso, às vezes até O que tem aqui, né? vivências, né? Recursos que a gente tenha na volta da gente para criar isso, né? Me corrija se eu estiver errado e me complementa. O teu primeiro podcast não tinha a estrutura que tem hoje. Não, Como é que foi, né? Então, assim, como é que tu criou isso? Tu tinha recurso sobrando? Não acredito. Quem começa não tem, O né? microfone, o primeiro microfone que a gente comprou custou R$1.000. A gente demorou 1 ano para comprar. Quem é que tem R$1.000 sobrando para comprar um microfone para começar um projeto? É verdade. Que, sei lá o que vai acontecer. E aí que eu digo a questão da coragem, né? Tu teve a ideia, né? Tu tinha o perfil para isso. Também fica gritando assim no meu ouvido, assim, ela brincava de trabalhar. O empreendedorismo na veia ali, né? Então, a criatividade na veia ali. Então, assim, ela com esse empreendedorismo, com essa criatividade, com pouco dinheiro, tu teve a coragem de começar um podcast onde o microfone é essencial, que tu só comprou 1 ano depois, né? Conta assim os dilemas que tu teve, os desafios que tu pensou nesse momento. Foi um momento bem desafiador, né? A gente começou a pensar nisso, foi em 2018. Nessa época eu trabalhava em agência de publicidade. A minha amiga... Salário fixo. Salário acho que é fixo, importante também. Você vinha que dava para fazer um planejamento financeiro, aeroférias. Na verdade, eu não larguei, porque eu só pude largar depois que dava para ter uma transição. Perfeito. Tive que Fez fazer um essa planejamento. transição. Tá. Porque também a minha mãe me ensinou muito a ter medo, né? Enfim, minha mãe passou por várias questões financeiras na vida, então ela sempre era uma pessoa que guardava dinheiro, e ela guardava muito, sabe, assim, ela Era uma preocupação era uma constante. preocupação constante, do tipo, em algum momento tudo pode, sabe, teve a coisa de realmente ter medo, dessa insegurança mesmo, né, de tudo pode dar errado a qualquer momento. Então, ela sempre me criou com bastante medo do dinheiro, assim, no sentido de... O medo da falta do dinheiro. Mas às vezes até a falta do dinheiro, mas também que você precisa saber lidar bastante com dinheiro, né? Então acho que isso foi pro bem, mas também foi um pouco pro mal, porque
sabe, eu ficava com medo, ficava nervosa, ficava aquela coisa tipo assim, ai, não posso. Era um assunto difícil. Era um assunto, no sentido de, ai meu Deus, não vou gastar tão caro nessa coisa, porque o dinheiro tem que, sabe, uma coisa Ansiedade assim. financeira. Ansiedade Gente, financeira, muita, 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 com certeza. E aí, beleza. Aí, quando a gente teve essa ideia do podcast, né? Assim, pra minha mãe, eu sair de um CLT era assim, o fim do mundo. o fim do Tadinha. mundo. É assim, o Ela mundo ficou tá muito- acabando. Ela ficou muitas noites sem dormir, né? Como minha filha. Era assim, não, mas como assim? Não sei o quê. E eu acho que eu demorei muito pra sair, né? Eu demorei bastante pra sair. Eu só saí depois de 2 anos que o podcast já estava, já tinha acontecido, já tinha rolado. Então não foi um processo, porque também é um privilégio, né? Você poder pedir demissão de um lugar e se jogar em outro é um privilégio. Eu não tinha isso, eu não tinha dinheiro guardado que eu pudesse fazer isso. Eu tinha o meu salário e era o dinheiro que eu tinha ali e tals. Então eu não me sentia confortável e foi uma decisão que eu tomei, e talvez por conta de ter sido criada assim, que eu falei, quando eu estiver ganhando no podcast o equivalente ou perto do que eu ganho hoje no trabalho, eu vou pedir demissão. Então, era bem nesse caminho. Só que nessa época, ao mesmo tempo que eu estava empreendendo nessa parte, eu também comecei a agenciar umas outras pessoas, agenciar o podcast. E aí, chegou em 2020 e aconteceu uma coisa muito maluca, assim, que 2020 eu fechei tantos projetos que eu tinha, isso era em janeiro, né? E eu estava até agosto com muitos projetos fechados, tudo certo. E com, assim, já recebendo o equivalente que eu teria no meu trabalho. Então, pela primeira vez, eu me senti segura. Eu falei, eu vou pedir demissão. Acho que chegou a hora, não por causa do podcast, mas porque eu tinha essas outras coisas ali em volta que tava, né, dando esse dinheiro. Só que 2020 foi o ano da pandemia. Março. E exatamente 2 meses depois, eu pedi demissão em fevereiro, março veio a pandemia e tudo que eu tinha fechado caiu. Tudo. Nossa. Tudo caiu. Então, por sorte, era uma rescisão, eu tinha ficado 6 anos na agência, então eu tinha ganhado um dinheiro que eu conseguiria ficar de boa por 3 meses, mas também, se eu precisasse, a minha mãe poderia me ajudar financeiramente. E vem toda a herança educacional aqui da ansiedade, você falou, né? Porque assim, às vezes a gente até tem o dinheiro, mas o medo de acabar aquilo já bagunça toda a cabeça da gente, né? Porque as experiências financeiras familiares que estão ali guardadas apenas como experiências, nessas horas elas vêm para nos assombrar. Você fala, meu Deus, igual um fantasma fazendo. Não, eu fiquei. E desestrutura, né? Que já não tava bem da cabeça, né? Porque a pandemia. Ninguém. Eu tava assim, então já tava preocupada com, né, de perder parente, de perder minha mãe, de perder pessoas, de morrer. Aquela situação, aquele sentimento horrível. E ao mesmo tempo, todos os projetos caíram. E aí eu fiquei, tá, acabou. Não tenho o que fazer, né? Não vai dar, não vai rolar. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha tido um trabalho muito legal dentro da agência. E quando eu saí, eu trabalhava numa agência para Netflix. E aí, quando eu saí, a Netflix tinha me oferecido um trabalho e eu tinha falado não. E daí, 2 meses depois, eu falei, oi, então, oi, tudo bem? E aquele trabalho lá? Pra mim, eu acho que é uma lição muito valiosa, porque eu passei 4 anos planejando para eu poder pedir demissão da maneira certa, do jeito certo, onde eu teria, né, recursos. Só que a vida, às vezes, acontece coisas que a gente nem imagina. Improvável, né? A gente esquece que o improvável. Exatamente. Eu lembro uma professora de luta na PUC que falava: coloque no seu planejamento imprevisto. Que é ele que vai. Sim. Né? A gente faz tudo, mas quem podia imaginar? Mas o que saiu de bom disso tudo, né? Quem que você se tornou a partir dessas experiências? Exatamente. Eu fiquei 2 anos nesse trabalho, então foi de 2020 até 2022. E nesse outro tempo, eu fiquei muito focada em fazer todo esse rolê do podcast, né? O mais importante do podcast é o conteúdo.
Se você já tem um conteúdo, se você tem uma organização, sabe? Não precisa ficar sofrendo, eu vou esperar ter o melhor recurso, vou esperar ter o melhor microfone. Porque você falou essa coisa de coragem e eu lembro como, pra mim, sempre foi muito difícil essa coisa de entrar assim no mundo e começar a falar e de repente as pessoas ouvirem a minha voz. E antes até do podcast que a gente criou, eu tentei criar um outro podcast que eu fiz, sem mentira nenhuma, 60 testes de episódio 1. Por quê? Porque é um perfeccionismo bizarro, uma sensação de tipo, você só pode fazer quando tiver tudo perfeito, porque só pode ser quando você tiver tudo certo. E eu acho que é um perfeccionismo, uma coisa que eu vejo muito em mulheres. Isso, de gênero, né? Que é uma Nossa. questão assim, tem que ser perfeito. E não tem, A gente se cobra muito. sabe? A gente se cobra A sociedade nos cobra muito e a gente E a compra esse gente, pacote, e esquece que o bom é inimigo do ótimo, né? E aí, Exatamente. 60 testes, e tenho certeza que no 30, no segundo, terceiro, eu devia tomar. Exato. E é uma coisa também que eu lembro que bem nessa época, eu tava... Aí eu não lembro agora, eu tava ouvindo um podcast gringo, alguma coisa assim, que uma mulher disse assim, o que você faria se você fosse um homem? E aí eu comecei a usar isso. E eu comecei a falar, se eu fosse um homem, eu ia lançar um podcast. Tipo assim, eu não ia, sabe, me preocupar. E aí eu comecei a, tipo, mentalizar isso. Bem. E hoje eu uso muito isso na minha vida. Então, assim, você fala, como é que é a estrutura do teu podcast? O primeiro episódio, eu nem consigo ouvir. Porque eu tô péssima. Mas dane-se. É o começo. É o começo. Eu nem sabia como me portar, tinha aquela coisa toda. Hoje eu sei muito bem que tudo faz barulho, né? Então eu tenho essa preocupação e é uma coisa que eu não tinha, porque você aprende. Então, óbvio, o primeiro episódio não vai ser perfeito, mas é aquilo, você vai fazendo e aí no caminho você vai aprendendo. E Então, uma coisa... acho que pra gente foi isso. Assim. E uma coisa assim, me complementa, por favor, Mabê, a gente ter carinho por esse passado, ao invés de ficar escondendo esse passado. Né? Poxa, foi ele que te trouxe até aqui. Né? E aí, quando a gente vê, trazendo aí para problemas financeiros, né? As pessoas com vergonha de esconder, né? Ficam escondendo, porque eu já quebrei, porque não deu certo, porque não vou falar, porque o que vão pensar de mim? Né? Porque, gente, tanto aprendizado que a gente tira também desses momentos, né? Que é honrar nossa própria história, ser gentil com a gente mesmo, né? Sobre isso. E tu me transmite muito isso, assim, na tua fala, né? Cara, foi assim, eu fui aprendendo, de uma humildade gigantesca, né? eu Que acho nos colocam num outro patamar, né, Valéria? muito bom, porque nós mulheres, eu estudo muito questão de gênero, né? Nós mulheres somos extremamente exigidas em termos de desempenho, porque os nossos obstáculos para entrar no mercado de trabalho, para tudo, ele é muito maior que o de um homem. Você sabe que de vez em quando eu me pergunto se eu fosse um Valério, né? Eu também faço isso, porque para a gente poder fazer um pouco esse jogo, ver o que é nosso e o que é do outro. E aí você foi rompendo. E poder reconhecer que a gente pode ser imperfeito e tem uma história, é isso que nos traz até aqui. Acho que no começo da apresentação, eu falei, eu fui estudar dinheiro porque eu tive problemas financeiros. E é muito interessante, porque não é nos legitimado o erro na nossa sociedade. E ao contrário, o erro é um grande professor. E se a gente, junto, que a gente aprendeu, o contexto com as nossas histórias familiares, nossos traços de personalidade também, quem nós somos e quem nós vamos nos tornando, a gente cria um perfil de muita potência, que é o que a gente vê aqui. Né? Então a gente não tem que ficar com medo de falar que errou, que nada. Eu acho que nada mais humano do que poder falar, olha, eu estou aqui porque eu aprendi e também tive medo. Porque parece que a gente não pode ter medo, né? A mulher, hoje a gente tem que pôr a capa da Mulher Maravilha. Sim. E não, acho que essa Mulher Maravilha... E não ter expectativa de que isso vai estar pronta, né? Não, a gente nunca vai estar pronta. Graças a Deus a gente nunca vai estar pronta. Porque a gente muda, a gente vai botando camadas, né? O que tu acha que da Mabê que aconteceu contigo até hoje, que foi muito útil, e que nesse momento tu vê que acho que já não é mais, acho que eu já tô numa outra fase, eu tenho que olhar para um outro lado. Qual é esse lado? Olha, eu acho que tem tantas coisas que eu acho que primeiro até o próprio medo, assim, eu acho que eu sou uma pessoa
que eu sempre fui muito regida pelo medo, assim. Eu acho que tem a ver também com os conteúdos que eu falo, né? Eu tenho um podcast sobrenatural, que a gente fala sobre medo de infância, sobre, né, essas coisas. Voltando um pouco pra minha infância, nos anos 90, tinha muito a lenda do chupa-cabras. Vocês lembram Sim. dessa história? E a loira do banheiro A loira do banheiro, chupa-cabra, exato. né? Nossa, enfim, falo muito sobre isso no podcast. Mas a lenda do chupa-cabras, eu lembro que me marcou bastante. Eu tinha 8 anos de idade e eu morava em Minas, numa cidade que chamava Camanducaia. Chama Camanducaia, na época tinha 15 mil habitantes. E eu lembro uma vez de ter visto umas luzes no céu, que enfim, pode ser absolutamente qualquer coisa. Mas que era uma época que a gente estava muito enviesado de ver OVNIs e aquela coisa toda. E na televisão se falava muito sobre isso. E aí começaram a morrer alguns gados na cidade, né? Porque chupa-cabra seria essa criatura alienígena que ataca gado, né? E ataca cabra, enfim, alguns animais. E aí eu fundei o Clube do Chupa-Cabras, que tinha eu e mais o meu melhor amigo, porque ninguém mais quis entrar, obviamente, que a gente ia pesquisar sobre os chupacabras. E eu lembro que na época eu pedi pra minha mãe comprar um radinho, porque eu entrevistava as pessoas na rua, e aí eu perguntava pra elas tal, e aí hoje eu vejo que eu já tava fazendo meio que o meu programa de rádio, né? Já tava fazendo um pouco de podcast. Então eu sinto muita ligação, assim, sabe, desse passado com esse presente. E aí eu volto a dizer que, tipo, eu sempre fui muito regida pelo medo, assim, acho que sempre tive medo de muitas coisas. Acho que o medo muitas vezes me deixou ou me fez demorar a ter coragem de fazer as coisas, né? Tipo, por exemplo, a primeira vez que eu gravei um episódio de podcast foi em 2015. Mas a primeira vez que eu lancei o podcast foi em 2020. Por quê? Porque eu não tive coragem. Durante 5 anos, eu não me permitia, eu não achava que eu tinha capacidade, eu não confiava em mim. Então, eu acho que com a maturidade também, a gente aprende, não é não ter medo, porque acho que o medo Ele continua, faz parte. mas dar uma ignorada nele, eu falar, meu, dá pra ir por esses outros caminhos, assim. Acho que principalmente a questão do medo, de, sabe, hoje eu deixo muito pra trás. Acho que outras coisas que servem pra mim também que no início da minha carreira, eu acho que muitas vezes eu aceitava algumas coisas ou algumas atitudes que hoje eu já me imponho mais, assim, eu já me coloco numa situação de, às vezes, sei lá, ia fazer um freela, aí oferecia um pouco de dinheiro, e eu aceitava, porque eu falava, nossa, porque se eu não fizer, ninguém mais vai querer fazer, e depois vai acabar, e eu não vou receber mais. E era aquela coisa, e tipo, não, esse é o meu valor. Você quer pagar? Legal. Não quer pagar? Então, não vai rolar, entendeu? Acho que me impor mais, assim, nessa questão. Hoje eu gerencio, né, essas 2 empresas, eu cuido dos caixas das 2 empresas, então eu tenho um pouco isso desse cuidado do dinheiro, então dessa preocupação de olhar para o dinheiro e fazer ele trabalhar por mim. Então, olhar para aquilo, a gente tem equipes, né, nas 2 empresas, então olhar para esse dinheiro, quanto que essa empresa está recebendo, quanto que está saindo, está tendo lucro, tá ou não está tendo lucro. Então eu tenho essas preocupações de olhar que antes talvez eu não tivesse tanto olhar para isso, assim, talvez eu não me achasse capaz, sabe, não me achasse merecedora. Então, respondendo, acho que é um pouco isso, assim, tentar deixar esses outros lados e Olhar para isso. E uma coisa que tu trouxe antes, né, a questão do medo, da insegurança financeira que te trazia essa ansiedade financeira. Do que tu me comenta agora, fala assim, olha, eu tô administrando isso e eu tô dando pesos diferentes para isso nessa fase que eu tô entrando. Sim. Valéria, isso é bem comum, essa coisa do medo, da insegurança daqui para frente, né? O que me parece também, né, a especialista é tu, por favor, é que o medo para Mabê na verdade o gatilho para coragem, né? Então, eu acho muito importante a gente considerar que o medo e a coragem são faces da mesma moeda. O que dimensiona? A intensidade. Tem o medo que nos move e tem o medo que nos paralisa. Mas um faz parte do outro, igual fragilidade e força. Um não existe sem o outro. O que a gente tem que pensar é qual o impacto disso, o que você faz com esse medo. Você falou, bom, o que esse medo disso
para mim e sobre eu mesma, né? Aí você pegou e se mobilizou. Então a gente não pode descartar o medo. Parece que a gente não tem direito de ter medo. Não, a gente precisa acolher esse medo, perguntar o que ele diz e entender que ele faz parte da vida. Eu acho que isso é que é mais legal, porque você vai trazendo, porque eu falei, é isso mesmo, ela sentia muito medo, mas em nenhum momento ela ficou paralisada. Então a pergunta é, o que eu faço com esse medo? Porque o medo faz parte da coragem, ele é uma alavanca para a coragem muitas vezes, e a gente tem que tirar esse preconceito de que o medo é ruim. Não pode ter medo. Não pode ter medo, não, acho que até o medo é importante, ele é necessário, ele é uma questão de sobrevivência. O que a gente tem que tomar cuidado é para, será que eu estou me deixando paralisar por este medo? E O que você conta? Aí a gente vai uma adiante. coisa muito legal também que a Mabê trouxe, que ela disse assim, eu sempre tive essa ansiedade financeira, ela chega a abrir um sorriso, depois a gente volta pra ver. Que ela fala assim, não, agora eu tenho meus 2 projetos e eu cuido do caixa. Eu falei, eu falei, isso é uma grande vitória, né? Exatamente. Senão a gente também não pode ficar refém do medo e de preconceitos, porque tem muito preconceito, inclusive com mulher e dinheiro. E eu acho que isso que você falou de paralisação, assim, é muito real, porque eu tô contando agora e parece, às vezes pode parecer que, foi fácil e tal, não sei o quê, mas não, foi realmente, muitas vezes te paralisa, né? Você não acredita, você fica com medo. Eu acho que é um processo muito mental também. Eu tenho o TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada. Então, assim, muitas vezes eu posso pegar uma situação que é completamente boba e transformá-la numa coisa gigantesca. Então, acho que para mim também equilibrar a saúde mental sempre foi muito importante. Hoje, eu valorizo muito a saúde mental, eu valorizo também ter os meus momentos de ficar parada. Antes eu achava assim, eu tenho que trabalhar todas as horas, sabe? Tenho que, né? Tipo, tenho que. Então, tipo assim, mas eu não tenho que entregar nada, não sei o quê. Não, mas vale alguma coisa, sabe? Eu sentia que se eu não tava trabalhando, eu tava perdendo um tempo, eu tava perdendo uma oportunidade, E isso deixa a gente doente, né? E aí, foi quando eu percebi que ter essas pausas, assim, né? Porque eu também saí de um lugar que eu trabalhava numa agência que tinham 200 pessoas para trabalhar dentro de casa. E esse, eu acho que foi um dos maiores desafios, porque não só eu vou ser minha chefe agora, como eu sou a pior chefe que eu já tive. Porque eu Ali, né? fui muito dura contigo, muito exigente. E assim, e é muito doido, porque eu chefio outras pessoas e eu sempre levo a sério o respeito, o cuidado, a conversa. Mas quando se trata, né, de falar comigo, de olhar para o meu trabalho, é sempre, nossa, tá uma cobrança, sabe? É sempre uma cobrança muito grande. Então, acho que esse processo também de ser mais gentil comigo mesma, e se fosse homem, sabe? Olhando pra si mesmo. E se eu só simplesmente olhasse pra isso e pensasse, olha, dentro das minhas possibilidades, dos recursos que eu tinha, foi isso que eu consegui entregar e tá tudo bem. Então, acho que esse processo também é muito complexo pra mim, assim. Mas é encantador pra gente. Exatamente, porque quando você traz isso, você está trazendo uma outra possibilidade de existir dentro de uma sociedade em que nós mulheres temos que nos desdobrar. É como se a gente não tivesse cansada, a gente não tivesse valor, se a gente não tivesse alta performance. E quando você faz isso, você vai contra essa cultura e dizendo, olha, tá tudo bem, tô aqui. Então você fica uma ótima referência para quem está vindo e para quem também já está. Que é possível, porque você mantém sua saúde mental, sua saúde financeira. Então, a gente tem que considerar muito isso. É possível quebrar padrões e ir para lados bons, porque parece que se a gente quebra o que a sociedade nos diz, porque nós somos uma sociedade muito impositiva, uma cultura terrível em cima da gente, né? E você vai trazendo, olha, e cada um vai encontrar o seu jeito, com as suas limitações, com as suas dificuldades, mas acima de tudo, e eu vejo muito isso com a sua potência, Mabê. E quando a gente reconhece a nossa potência, a vida vai acontecendo em todos os segmentos, inclusive no financeiro. Você falou, olha, eu cuido do caixa. Quem diria, né? A menina que trabalhava, você já estava cuidando do caixa aos 8 anos, né? Eu tô suspirando aqui. É, muito legal. Mabê, muito, muito, muito obrigada pela tua generosidade de vir aqui falar sobre os teus desafios, sobre a tua superação, sobre a tua história de vida. É realmente encantador e inspirador, de uma generosidade gigante. Obrigada. Eu que agradeço.
Por favor, deixa uma mensagem para quem está assistindo a gente. Vou deixar então a mensagem indo lá daquele caminho que eu falei de vai fazer mesmo, é se jogar, não ficar tão preocupado com, ai, não sei se eu vou dar conta, não sei. Vai fazendo que ao longo do caminho a gente. E às vezes até quando a gente faz grandes planos, dá tudo errado, como vocês viram minha história, parte da minha história, eu fiz grandes planos e aí deu tudo errado. Então, a real é que a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, se tiver uma ideia, né, pensar em um negócio, se joga para estuda, sabe? Vai atrás de a melhor maneira de fazer isso, mas se joga, porque ao longo do caminho você vai descobrindo E outros caminhos vão aparecendo. e outras coisas vão aparecendo, exatamente. E você sabe, não sei se eu sou muito otimista, mas eu acho que as coisas não é que elas dão errado, elas dão certo de outro jeito. Porque o dar errado nos ensina tanto, que às vezes a gente precisava daquele dar errado, talvez não tenha sido tão útil para a gente naquele. Eu tenho uma professora que me fala, não existe o certo, existe o útil. E o quanto que foi tudo útil para você para dar certo de um outro jeito, né? Outros caminhos. Sim. Meninas, muito obrigada. Obrigada. Chegamos ao fim, infelizmente chegamos ao fim desse primeiro episódio da temporada Independência Financeira PagBank 2026. Continuem com a gente no próximo episódio e a gente segue por aqui. Vamos esticar um pouquinho mais a nossa conversa. Até a próxima, pessoal. Valeu!